Jesus. Na cruz. Na goiabeira. Jesus na na goiabeira. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast mais suado de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o André Barcelos. Olá! O Luciano Chalsar. Oi. E o Vitor Viana. Suado. Obrigado. O pessoal que curte ASMR vai adorar essa fala do O que é o Vitor. SMR? Não importa. Nossa, que perigo. Esse episódio é um episódio Eu também não especial. sei. Vai estar sendo publicado no começo de 2019 já, mas ainda estamos Pô, em Thiago, 2018. tu não trabalha no telemarketing. Vai ser publicado. Desculpa. Vai estar sendo publicado. Estará sendo Ele falou, vai estar publicado. sendo, estará sendo. Pu- Gerundismo. Publicar-se-á em 2019, mas a algum- gente vai fazer hoje o episódio de melhores filmes que a gente abordou em todo o ano de 2018. O método vai ser como foi nos outros anos, mas Um se método Ou seja, perigoso. sem método. sem método. Vai ser um método perigoso. A gente vai fazer aqui uma breve retrospectiva dos filmes que a gente abordou esse ano e conforme cada um de nós fez individualmente uma lista com 5 melhores filmes que cada um achou E o pior? e o pior. E quando alguém tiver um filme durante a retrospectiva, grita bingo e vai ser anotado para no final a gente ordenar esses filmes entre os 5 melhores filmes. Mas tem que gritar bingo assim no... Assim, eu grito bingo e falo nos melhores ou o pior? Não importa. Não importa? Não, o importa é quem gritar primeiro, que daí pode ser E premiado ganha mais no final. pontos. Ah, é? Vai ganhar o troféu de... Ganha vantagem na hora de tipo, escolher passa e os- repassa. Cuidado com a meleca ali quando eu estiver correndo na esteira. Que? Primeiro filme que tá Bingo. participando é o Me Chame Pelo Seu Nome, Bingo. do Luca Guadagnino. O André falou bingo. Então vamos colocar aqui na listinha. Me Chame. Também digo bingo, porque também tá na minha lista. Ó. Depois foi o The Post, filme do Bingo. Steven Spielberg. Bingo. Acho que rolou um bingão geral, porque também eu falo de bingo. Desconfio que não seja nos melhores. Desconfio que esse ano, assim como ano passado, vai ser fácil a decisão do pior filme desse ano. A gente E é eu muito vou- previsível, né? Muito previsível. Sim. E eu vou colocar aqui embaixo da minha folhinha de papel o The Post. Sem Então, compromisso. Sem compromisso, só porque, assim, é onde tem espaço. Depois, o filme que a gente fez foi 3 Anúncios para um Crime. Bingo. Bingo, do Vitor. Olha. Achei... Eu não lembro o nome do diretor desse filme. É o... Martin McDonagh. McDonagh. Sim. 3 Anúncios. É um filme... Eu achei legal. Esse ano não teve muito filme ruim também. Então, a maior parte dos filmes está acima da média até. E depois desse filme, o programa foi sobre o filme A Trama Fantasma, Bingo. Bingo. do Paul Thomas Anderson. Ah, vocês gostaram. Bingo triplo de todo mundo aqui, menos Menos eu. o André. Trama Fantasma. Depois temos Amante por um Dia, do Bingo. Philippe Bingo. Garrel, filme francês. Bingo unânime. Boas auguras para esse filme, aparentemente. Amante. Depois a gente fez como a gente praticamente faz todo ano. Acho que eventualmente a gente vai ter que parar de fazer todo ano um filme do Woody Allen. Mas a gente fez sobre Roda Gigante. Todo mundo permanece calado. Sim, mas eu acho que não tá nos piores. Não assim. tá nos piores. Não tá. O pessoal... Mas também não tá nos Pra melhores. mim tá. Tá nos piores pra Tá. ti? Eu não escolhi esse como pior, mas cogitei. É? Ele também tá bem baixo no meu conceito. Mas vamos seguir em frente, porque logo depois a gente tem mais um filme do Philippe Garrel. Bingo. A Sombra de uma Mulher. Bingo. Então vamos pôr A Sombra de uma Mulher aqui. Bingo André. Um bingo solitário. Um filme sobre o fim de um relacionamento. E, falando em Sombras de Mulheres,
O filme posterior que a gente fez chama Grande Jogada. Filme sobre a moça... Molly Bloom, poker, ninguém tá falando nada. Foi mais um filme em meio à mediocridade. Sim, em meio à mediocridade. Filmezinho legal, né? Filmezinho legal. É legal que tem o Stringer Bell. Stringer Bell é bonito. Acho que terá um bingo no próximo. Segue por Hereditário. Não? Não haverá bingo? Quase foi bingo pra mim. Preciso pois admitir, mas houve outros bons 5 filmes. Pra que... mim ficou na pré-seleção também. Mas não. ele tava lutando no 5º lugar com outros 2. Seguindo pra 1517, Trem para Paris, um filme do Clint Eastwood. Tem um bingo. Tem um bingo? Tem um bingo de fora da mesa. Bingo de fora da mesa, porque a gente tem convidados. Depois. Convidados que não estão na câmera, não estão sendo gravados, mas que estão Tu tá muito bom, presentes Thiago. Tu tá hoje muito em bom. dia. Parece Obrigado. que... Cara, É a não, bebida. Tá incrível. O Thiago podia presidir um bingo de verdade. né? Sim, tá incrível. Estão presentes e eles mandaram uma lista, ou pelo menos o melhor e o pior. Na verdade, acho que só a Clarice mandou o melhor e o pior, né? É. Acho que sim. Então a Clarice mandou um bingo do 1517 Trem para Paris. Ah, é? Conhecendo ela, eu vou pôr aqui um pouco para baixo. Pode botar pra baixo. Pra baixo? Ó. Depois a gente... Ô, eu conheço mal a Clarice, então. Não, vai lá. Depois, talvez me conhecendo melhor, então, se é isso. O próximo programa foi o programa sobre Zama, da Lucrécia Martel. Bingo. Bingo. 2 bingos. Para Zama. 3, na real, porque tem um bingo de fora da mesa também. Outro quem? bingo de fora da mesa. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa que é a única que mandou. Ah! O programa seguinte, já, de novo, uma... Mas alguém mais deu bingo no Zama, não? Eu e o Luciano. Ah, é? Sim. Achei que você ia O xingar. próximo programa foi mais uma tradição anual, que pode Bingo. até se tornar bianual, porque esse cara faz filme pra cacete. O Hang Sang-soo, com o filme A Câmara de Claire. Bingo. Bingos. Bingo. Bingo geral. Bingo geral. Estamos chegando já no final. Eu lembro muito bem desse filme. Esse filme parece que assisti ontem. E ele se chama Você Nunca Esteve Realmente Aqui, Bingo. da Lini Ramsey. Lini Ramsey. Você nunca esteve realmente aqui. Terminando pro ano que 2018 com um episódio anterior a esse, faz poucas semanas que saiu, sobre o filme As Viúvas, do Stephen McQueen. Todo mundo tá quieto. Nada a respeito de As Viúvas. Então tá, nós temos a nossa lista de filmes que foram mencionados nas nossas listas pessoais. Foi bem previsível, né? Teve tipo um filme que acho Talvez o que a gente possa deixar registrado é que, ao contrário dos últimos anos, nós somos mais criteriosos a respeito da escolha dos filmes. Exatamente. E a gente não tem um gosto homogêneo, mas a gente tem algumas coisas em comum. E Anos pra de chegar, convivência. para chegar na escolha de fazer um filme em que ninguém acha ruim mesmo, Uhum. já elimina muita coisa, né? Então, acho que a lista é mais homogênea hoje por causa disso. Então, os filmes que estão no páreo, pro top 5 melhores filmes do A Conversação de 2018... Ou piores, né? Porque a gente... estão Me Chame Pelo Seu Nome, 3 Anúncios para um Crime, Trama Fantasma, Amante por um Dia, A Sombra de uma Mulher, Zama, A Câmara de Claire, Você Nunca Esteve Realmente Aqui, e temos ali 1517, Trem para Paris e The Post também foram mencionados, provavelmente como piores. Vamos decidir os piores primeiro. Vamos pior. decidir os piores porque tá fácil. Acredito que a Clá pôs 1517 Trem para Paris como um dos piores e todos nós 4 os colocamos The Post. Assim, eu fiquei em dúvida entre esses dois. Eu fiquei pensando muito, porque o filme do Clint, o 1517, ele não é horrível. E o The Post também não Depois é também tão não é horrível. ruim. Mas É muito ruim. Mas a decepção que o filme do Clint causou em mim me Sim, então. chocou. Daí é uma questão de sensibilidade pra colocar um peso no filme, assim, né? Tipo, eu fiquei frustrado com o filme do Clint também. É ruim, mas eu acho que As Viúvas, por exemplo, é pior que o filme do Clint.
né? Eu acho. Uhum. Então, sei lá, talvez tenham outros até piores que o filme do Clint. Não, Talvez. acho que não tem. Mas acho que o Roda Gigante, que é o filme do Woody Allen, que é um filme que acho que a maioria da gente não gostou também. Tá bem no meio do caminho. Mas não sei se eu acho o Roda Gigante ou o Trem para Paris, qual dos dois eu acho pior, assim. Pra mim, o que Mas eu pesou- acho As Viúvas pior que o Trem para Paris, assim. Uhum. Não Pra- colocaria o filme do Clint como pior. Pra com mim, o que certeza. pesou muito foi, tipo, esse filme do Spielberg não arrisca nada, assim, tipo... Pô, o Clint arrisca, sabe? Ele faz Sim. um filme, sei Eu lá... concordo contigo. Eu acho que, apesar do resultado do filme do Clint não ter sido o melhor, ele tá tentando fazer uma coisa diferente do que ele sempre faz, né? Sim, sim. E aí eu acho que pelo menos essa narrativa fora do filme acrescenta alguma coisa ao filme. Já o Spielberg, ele é quase como se fosse uma publicidade, uma propaganda de uma ideia que poderia estar passando na sessão da tarde de É. domingo, assim, na Globo, né? Tipo, é um filme pra família toda. Uhum. Eu não sei nem se esse Totalmente potencial inofensivo, seria, assim. porque talvez o filme fosse muito chato pra passar na sessão da tarde, tipo... Poucas Pelo- aventuras. Pelo tipo de assunto, assim, né? Não é um assunto... É um assunto meio adulto, mas é isso, o filme... Mas ele tenta botar um pouco de ação, tensão na coisa, Sim, assim, sim. né? Ele tem momentos ali, mas ele, em geral, é um filme É. completamente sem sal. Ele tem uma coisa técnica boa, tem bons planos. Não é um até, filme que mas ofende, é um filme, assim, medíocre, mediano. Uhum. Mas eu acho que realmente não apostar em absolutamente nada, em ter um discurso muito mainstream, assim, da liberdade de imprensa, uma coisa muito óbvia, assim, Sim, né? sem questionamento. Se não é só né? o discurso mainstream, assim, eu acho que é a coisa como o filme se monta e como que é o modo como ele filma e o modo como ele monta o filme, assim, né? Tipo, o ritmo do filme mesmo. Parece que eu tô vendo qualquer coisa, assim, né? Eu acho que o filme do Clint não é isso, assim. O filme do Clint ainda tem um pouquinho de pensamento Sim, do que eu tô filmando e como que eu vou montar isso com aquilo, assim, Sim. né? Tem a ótima cena do trem, do acontecimento, assim mesmo. Acho que a pior parte do filme do É um Clint, filme pra mim- menor. É um filme É. menor que o The Post. É menor. É. Mas acho que a pior parte pra mim do filme do Clint é o começo, assim, né? Aquelas cenas da infância, eu acho que vão pior pra mim. Depois eu acho que ele ganha mais ritmo. E o The Post é um assunto meio batido, é um assunto um filme que a gente já laudeou muito mais aqui, como o Spotlight, faz o trabalho dele muito melhor, é muito mais interessante, então... Mais sério, mais bem complexo, amarrado. mais bem amarrado. E daí eu queria comentar... Com mais suspense, porque tem a investigação em andamento. E no The Post a gente até menciona isso, né, no podcast, tipo... É pra ser um filme meio de investigação e de tribunal, mas não tem nenhuma, assim... Isso não acontece no filme, né, na verdade. É só... É os bastidores de É. uma grande corporação. Tudo já tá meio praticamente. muito dado. É assim, é isso. Não é um filme ruim, mas é sem graça mesmo, né? Sei lá. Enfim, pior filme pra gente é o The The Post, Post, né? Antes da gente seguir, fazer a ordem dos melhores filmes, cada um preparou uma lista ou Um comentário. um comentário a respeito de filmes que a gente não abordou Ah, a vai respeito ser do agora? podcast. Vamos fazer isso antes de partir para a discussão grossa que a pode gente ser. normalmente tem. Pra mim, eu não tenho muita coisa, eu não assisti muita coisa fora. Eu indicaria com um pouco de pé atrás. Um dos poucos filmes que eu vi fora da gente ter esse compromisso de fazer o podcast, que até assisti no Netflix e foi meio... Assim, um bom filme de gênero, um bom filme maluco e interessante de fazer, que chama Aniquilação, que é com a Natalie Portman, meio ficção científica. É um filme interessante, assim, que valeu a pena pra mim assistir esse ano. Fiquei pensando um pouco depois. Mas outro filme que a gente até falou no podcast, que não coube em nenhuma lista, mas eu pensei, foi uma boa sessão de cinema pra mim, foi o Hereditário. O Hereditário, pra mim, foi... Por ser filme de terror, ou nem tanto terror, mas um filme que causa incômodo, ele me causou uma experiência muito única assistindo ele durante o cinema. Concordo. Então, ele não é um excelente filme, mas ele é um filme de efeito muito bom pra mim. Fiz uma lista mais ou menos do que eu vi durante o ano.
tentei relembrar o que eu vi durante o ano e o que me agradou, o que ficou um pouco mais na memória. E daí tem, assim, filmografias também. Por conta da gente ter feito sobre o Pickpocket, eu acabei vendo um pouco a filmografia inteira do Bresson. Então tem a filmografia inteira do Bresson. Tem a filmografia inteira do Bressani. Eu fiz uma sessão que é algo assim como talvez não muito procurados. Uhum. É o Quarto Azul, do Mathieu Amalric. Mathieu Amalric. Esse cara. É um filme legal. Assim. É um ator que é a primeira direção dele, né? É a primeira direção? Sim. E que é baseado num livro do Simenon, né? Sim, esse mesmo. E não sei, eu guardei esse filme no meu HD pensando assim, que é um filme... Não sei, é um bom filme pra pensar narrativa, construção narrativa, pouco espaço, assim. Foi legal ver esse filme, eu acho que dá pra pensar algumas coisas a partir dele. Junto com esses dos talvez não procurados, assim, As Coisas Simples da Vida, que talvez seja um pouco mais procurado, do Edward Young. Uhum. E junto com esses ainda, Os Cenas de um Casamento, que não é um filme, é uma série do Bergman. Que eu falei pra vocês durante o ano inteiro. Assim. Várias vezes. De filmes mais recentes, daí vocês vão me tirar uma onda, assim, porque é o meu lobby pelo Hong Sang-soo, né? Mas, tem 3 do Hong Sang-soo. Tem o Hotel à Beira do Rio, que eu vi na Mostra de São Paulo. Tem o Dia Depois, que é de 2017. E Você e os Seus, de 2016. Esses dois, O Dia Depois e Você e os Seus, eu vi com o Blá em casa. Foi legal, a gente viu um depois do outro, chapados. E foi bem foda, assim. O Blá nem lembra, ele tava jogando. Rocket League. E tem um outro que eu vi na mostra também, do Paul Vecchiali, O Trem das Vidas ou A Viagem de Angelique. Que foi... É legal, cara, é um filme foda, assim, porque ele é todo ele filmado dentro do trem. E é um pouco a trajetória da personagem, passa muito tempo com essa personagem, mas é um filme de diálogo muito simples. Sei lá, assim, é cinema acontecendo, assim. E junto com esses ainda, dos recentes, tem o Que o Diabo Nos Carregue, do Brissot. De brasileiros. Caralho, André. Vai longe. Que é um podcast só pra... Eu achei que a graça era fazer uma seleção, né? Eu escolhi 5. Sim, então... Eu tô fazendo a seleção do ano, assim. Tem 2 do Sganzella, os 2 do Momento Bel Air. Copacabana Mon Amour e principalmente o Sem Essa Aranha. Sim. E o Idade da Terra do Glauber. Docs. Documentários. Prêmio André Cara, Barcelos de cinema. Eu fiz a prova pra São Paulo lá e tal, né? E daí eu li o Bill Nichols. Doutorando. Doutor São e Paulo. daí foi legal, assim, fazer a prova, porque eu pude ver alguns filmes que eu não tinha visto ainda. Assim, teve O Sangue das Bestas, do Jorge Franju. É um filme muito foda. Franju que fez no Matadouro. Olhos Sem Rosto. Olhos Sem Rosto, E é no Matadouro, assim, tem cavalos morrendo, tem inúmeros animais morrendo e é pesado. High School, do Wiseman. Frederick Wiseman, grande documentarista. Eu revi Jogo de Cena. E esse filme é legal, cara. Esse filme é muito bom. É muito foda. Pô, tu tá botando ainda os filmes que tu reviu, cara? Eu tô colocando os filmes que... São os fazer filmes do ano que ficaram no meu coração. Coração grande, né? O Reassemblage, da Trinh Minh Ha, uma cineasta vietnamita. Esse filme é bem foda. E Eu, um Negro, do Jean Rouch. Vamos lá, os variados. Problemas de realidades que o André assistiu. Calma aí. Alegorias e adereços. Intendente Sancho, do Mizoguchi. Nota 10. Francisca, do Manuel de Oliveira. Still Life, do Gia Janquet. Foi um filme importante pra mim esse ano. Sim. Comentei com vocês. Grupo de Família in um Interno, do Visconti. Rocco e Seus Irmãos, do Visconti também. Mandingo, do Richard Fleischer. Cara, esse filme é uma obra-prima. Talvez ninguém vá procurar esse filme e é muito foda.
The Sun Shines Bright, do John Ford. Meu Deus, Meu virou Deus, a página. a página tá completa. E deu pra acabar. Sessões Foco no Badesque. Saudades, Clá. Filmes que o Bruno passou. 2 outras coisas que eu sei tá. dela, do Godard. Bingo. Vai estar na minha lista também. O Ne Simple Histoire, do Marcel Hanoun. E daí, assim, 2 outras coisas que eu sei dela foi numa sessão junto com o... Eu não me lembro o filme que ele passou junto, mas enfim. Esses 3 em seguida foram numa sessão só. O Ne Simple Histoire, do Marcel Hanoun. Anserian Fricarese, do Peter Kubelka. O Vento do Leste, do Godard também. Fechou essa sessão do Bruno. E a última sessão dele nesse ano, ele passou Saló e Days of Glory, o Saló do Pasolini, e Days of Glory do Tournon. Mas eu marquei aqui só o Saló. Enfim, terminou minha lista de sugestões. Vitor! Tá, antes de falar a minha lista, o que eu separei com módicos 50 filmes, né, André? Não, brincadeira. Eu vou falar o nosso querido ex-companheiro Marlon, que trabalha e confia em Vitória. Ele mandou 2 filmes como sugestão. E aí eu anotei o nome dos filmes e eu vou falar para todos agora. Que é o Battle Creek, de 2017, que é um filme da filha do Clint Eastwood, da Alison Eastwood. E o outro que ele sugeriu foi o Me Provincial, de 2018, do Jean-Paul Siveillac. Bom, agora eu fiz uma seleção dos 5 melhores outros filmes que eu vi, que não foram os que a gente comentou, que eu vi esse ano, né? Não são, enfim. Vou começar pelos 5 para dar suspense. Sim. Em quinto lugar ficou 2 ou 3 coisas que eu sei dela, do Jean-Luc Godard, 1967, que estava na lista do André também, na sessão do Badesque, que eu vi. Massa. Em quarto lugar ficou Comboio do Medo, do William Friedkin, 1977. Terceiro lugar, Estrada Perdida, do David Lynch, 97. Ela Perdida é um dos melhores do Lynch. Segundo lugar, Meu Tio da América, do Alain René, de 80. E em primeiro lugar, O Leito da Virgem, do Philippe Garrel, de 1969. Mas eu botei uma menção honrosa, que foi um filme que eu assisti depois que eu já tinha feito a lista. Eu assisti na Casa do Blá, nosso amigo que está aqui, que é o Ouriço na Neblina, que é um filme do... Não, é o Ouriço no Nevoeiro. Yuri Norstein, de 1975. É uma animação russa muito foda. Mas enfim. Luciano. Bom, Seu destaque. Eu destaco 3 filmes. O primeiro deles é O Processo de Joana d'Arc, do Bresson, um filme que eu já tinha visto antes e que não tinha dado muita importância para ele, apesar de gostar bastante do Bresson. Acho que é um filme super radical. Ele passa como um filme muito banal, um filme quase como se tivesse uns 3 ou 4 planos só, que é a Joana d'Arc no tribunal, a Joana d'Arc na prisão e a Joana d'Arc na fogueira. Só que essa austeridade, essa simplicidade é tão radical que, sei lá, eu não vejo em nenhum outro filme do Bresson. E Esse filme é muito foda mesmo. E é um filme que passa desapercebido pela maioria das pessoas. Assim. E os outros 2 filmes que eu destaco são filmes do Naruzzi. É um cineasta que eu não conhecia antes. E numa das sessões do Bruno, na Badesque, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, ele passou Tormento. E é um filme que chamou bastante... Foi ano passado. É um filme que me chamou bastante a atenção e eu fui atrás do Naruzzi. E aí eu destaco 2 filmes dele, que é o Nuvens Flutuantes e o Quando uma Mulher Sobe as Escadas. São filmes com mulheres protagonistas inseridos num contexto do Japão pós-guerra que está começando a se ocidentalizar, virar capitalista. Então tem toda uma tensão entre manter um código tradicional versus ter uma vida moderna, assim, né? Só falando rapidamente do Quando uma Mulher Sobe uma escada é sobre essa mulher que ela é tipo uma promoter de um bar. Tem essa coisa no Japão de essa mulher que recebe e mima os clientes e ela tem uma vida super complicada, ela é alcoólatra, ela mantém toda uma imagem para os clientes de que está tudo bem, mas no fundo ela quer se matar, não aguenta a vida que tem e vai ficando cada vez mais bem em termos financeiros e materiais, mas vai ficando cada vez mais podre em termos
espirituais e existenciais, assim. Então eu destaco esses filmes. Caralho. Então vamos partir para ordenação da lista. A gente teve 8 filmes mencionados que a gente vai selecionar 5 deles para a lista e depois ordenar. Os Da filmes lista dos que foram comentados por nós. por nós, cada um na durante o sua ano. lista pessoal. Sim. A gente tem o Me Chame Pelo Seu Nome, 3 Anúncios para um Crime, Trama Fantasma, Amante por um Dia, Sombra de uma Mulher, Zama, Câmara de Claire e Você Nunca Esteve Realmente Lá. A gente tem que cortar 3. Eu já vou começar levantando um, que eu lembro que foi mencionado só uma vez, até porque é de um diretor repetido, que é Pois é. Amante por um Dia. Pois Não, é, Sombra mas- de uma Mulher. A Sombra de uma Mulher, mas pra tirar ele, pra colocar o quê? Filmes mais votados. Pois é, mas quais? Todos esses que o Thiago falou. A Sombra de uma Mulher não é talvez o pior filme do Garrel. É. Foi a conclusão que a gente chegou Mas no ele, podcast. mas ele é pior do que qual o outro que tu deixou ele de fora pra colocar? Zama, Câmara de Claire, Me Chame Pelo Seu Nome. O Zama é melhor que Pra mim é. A É um Sombra filme- de uma Mulher? É um filme muito mais arriscado, muito mais complexo. É um filme que talvez falhe, mas falhe tentando alguma coisa, assim. Sim, eu lembro do A Sombra de uma Mulher, a gente achar ele uma coisa tão padrão e tão inesperada, de certa forma, pro Garrel. Tipo, só a repetição da fórmula dele, um pouco. Ah, mais ou menos. Pelo menos foi a impressão que ficou pra mim. Por comparação, se é pra comparar com algum outro filme, que seria o próprio outro filme dele, que é Amante por um Dia. Amante por um Dia. O Amante por um Dia me toca, o Amante por um Dia pesa pra mim. O Amante por um Dia é o meu filme do ano. Tá no meu primeiro lugar. Ele fica na sombra de uma sombra de uma mulher, assim, pesado mesmo. Mas o que tá no lugar aí? O que é o teu quinto? O meu quinto, a minha batalha pelo quinto tava... Você Nunca Esteve Realmente Lá, Aqui. aqui, e o Zama, principalmente. A Sombra de uma Mulher, ele ficou ali distante um pouco na minha personalidade de justiceiro de não querer colocar o mesmo filme do mesmo diretor 2 vezes. Sim, pode ter isso. Sabe? Pois é, eu pensei um pouco nisso. Isso é uma coisa que é um Sim. fator, né? Mas vocês não acham que A Sombra de uma Mulher é um filme menor que o Zama e trabalha um pouco mais planos que o Zama, assim? O Zama não é um pouco mais convencional que A Sombra de uma Mulher? jeito Não, nenhum. De jeito o nenhum. Zama é muito E provavelmente o Zama tem menos arriscado. dinheiro do que o A Sombra. o Zama de uma tem mulher. um perigo entre não dar certo. E É. eu acho que ele não dá certo pra mim a maior parte do tempo, mas ele tá arriscando contar uma história Tá, pouco convencional de uma maneira difícil mesmo. não, será que a gente lê as listas ou... A gente pode partir pros lugares e achar o que estão nos topos e não nos topos. E eu vou botando uns maisinhos aqui. Eu vou começar com a minha, já que a gente tá por isso. Tu já falou o teu primeiro Meu lugar? primeiro lugar é então. Amante por um Dia. Segundo lugar é A Trama Fantasma. Terceiro lugar é Câmara de Claire. Em quarto, Me Chame Pelo Seu Nome. E em quinto, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. A minha é Amante por um Dia em primeiro lugar. A Câmara de Claire em segundo lugar. Trama Fantasma em terceiro lugar. Quarto ficou com 3 Anúncios para um Crime. E quinto com Zama. Tá. O meu primeiro é A Câmara de Claire. O segundo é Amante por um Dia. Terceiro, A Sombra de uma Mulher. Quarto, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. E quinto, Me Chame Pelo Seu Nome. O primeiro é Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Em segundo, A Trama Fantasma. Em terceiro, Amante por um Dia. Em quarto, Zama. E em quinto, A Câmara de Claire. E aí, o que a gente faz? Bom. A gente não dá mais pra É, conversar, Acho que a primeira assim. conclusão que Eu dessa acho, lista... eu acho que a gente tem que lidar com a alteridade. Sim, Eu acho que não, é tudo um bem, podcast, mas assim, é a debate. alteridade é uma coisa, a amizade é outra, assim. Eu lido com a alteridade numa boa, mas pô... Tu tolera a alteridade, então. Tu tolera a Ah, alteridade. Eu acho que a primeira conclusão é que 3 Anúncios por um Crime tá fora da lista, de qualquer lista, né? Sim,
E eu diria que o que a gente já estava discutindo do A Sombra de uma Mulher também, assim, porque só o André votou e eu votei no... Acho que vocês até conseguem pra frente batalhar pelo A Sombra de A uma Sombra Mulher. de uma Mulher Tu votou e nela? pelo, Não, não e votei. pelo Trama Fantasma. Só eu votei no A Sombra de uma Mulher. E só eu votei No no Trama Três Anúncios. Assim. Não, Mas, assim, o mas Luciano- outra coisa que lendo a lista que eu percebi, Amante por um Dia tá Bem cotado em bem todas. cotado. No Luciano tá mais baixo, tá em terceiro. Pra mim é o primeiro, Pra mim é o primeiro, pro André é o Vitor segundo. eu primeiro. acho. Pra mim é o segundo. Então É um forte primeiro é colocado. um forte primeiro colocado. Acho que a gente pode achar um outro bom filme pra lutar contra ele. A Câmara de Claire tá em algum top aí? de Segundo vocês? pra mim. Tá no quinto do Luciano, não é possível. O meu É o bem terceiro. possível. Então, a gente cortou 3 anúncios e a Sombra de uma Mulher. A gente tem 6 filmes. Tá. Tem que Pra cortar mais 5 um, então. vagas. Me Chame Pelo Seu Nome, Trama Fantasma, Amante por um Dia, que aparentemente vai ficar. Zama, Câmara de Claire e Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Então, pelo que eu consigo ver, um cai. Zama ou Me Chame Pelo Seu Nome. Me chama pelo seu nome pra mim. Eu voto pra cair Me Chame Pelo Seu Nome. Aí a gente vai debater o que... Sim, eu acho que o voto sim. da Clá pesa agora, hein? Não, então, assim, pois é. O que é o Zama? É um filme grande, né? Por Não, que pelo tu tá dizendo que é contrário. grande, Não cara? é grande? Eu acho Claro que não, velho. É um filme... É muito mais baixo Mas- de dinheiro do que qualquer desses Mais filmes perto do aqui. Me Chame Pelo Seu Nome. Não, não tô falando de Muito orçamento, menos dinheiro tô falando de- assim, de é. concepção, do que tá em jogo no filme. Sim, ele... Cara, é uma passagem de tempo. É tipo... É um cara esperando sair Eu de um acho lugar. que é um filme que tenta atacar questões maiores do que o Me Chame Pelo Seu Nome. O Me Chame Pelo Seu Nome ataca questões pessoais e de gênero, enquanto Sim. Zama ataca questões culturais, digamos. Sim. Como que a cultura europeia lida com uma coisa que não é europeia. Sim. E o que vocês acham? Como é que o Zama Eu consegue acho que- abordar isso e como é que o Me Chame Pelo Seu Nome aborda a relação homossexual do cara mais velho com o garoto mais novo e como é a atuação, assim. Eu acho que para começar a discussão a gente tem que reconhecer que o trabalho do Zama é mais difícil do que o trabalho do Me Chame Pelo Seu Nome. Sim, ele é literalmente um filme... Nossa, o calor que você tá vendo no Mais filme. difícil por quê? Pesado. Porque são Porque é um temas mais projeto maior, complexos né, com se uma tu- abordagem mais complexa. É. Não, concordo. Assim, pessoalmente eu vejo... Eu me sinto muito mais atraído pelo Me Chame Pelo Seu Nome. Acho um filme mais interessante, um filme mais próximo do que dos Eu acho um meus filme mais bem interesses. resolvido, assim. Sim, mas eu vejo o valor do Zama. Eu consigo... Eu Mas- também vejo o valor do Zama, mas eu vejo o Mas valor ele é meio do Zama chato. sendo apostado e não sendo realizado, assim. O Zama pra mim é um filme quase convencional, do modo como Tá, e o as Me coisas Chame são Pelo mostradas. Seu Nome não é? O Me Chame Pelo Seu Nome eu não Parece acho. uma sessão da tarde, cara. Não acho. É o meu primeiro amor. Eu sinto um pouco mais o que é o... Sei lá, o espaço onde as personagens estão e a relação entre as personagens. O Zama muitas vezes é um onirismo que eu acho interessante, mas que a imagem não... Sei lá, não chega lá, assim. Eu acho que o Zama é um pouco... O Me Chame Pelo Seu Nome é um pouco mais modesto como ponto de partida, mas eu acho que ele se resolve melhor do que o Zama, assim. Também acho que se resolve melhor, mas eu sinto espaço bem nos dois, assim. No Zama o espaço é central, assim. Não tem filme sem espaço, assim. Me Chame Pelo Seu Nome tem filme em qualquer espaço. Podia ser no Brooklyn, mas é no interior da Itália, assim, sei lá. Com Porque os os caras estão de intelectuais. férias, mas é Eu tudo acho que assim. não podia, assim, porque é todo um erotismo que está relacionado às roupas que eles usam, ao calor que Sim, eles é verão, mas sentem tem e verão tal. no Brooklyn também. Tem Não, calor. mas é outra coisa, não é que poderia ser em qualquer espaço. O filme é naquele espaço. Sim, sim. Enfim, e o Zama não poderia ser em outro espaço, porque Sim, tem mas a qual- ver com o colonialismo. Mas tu prefere o Zama, então. Prefiro. Acho que tá na minha lista, o outro não tá, né?
Mas Eu acho enfim, que, assim, eu acho que o- são comparações complicadas que a gente Não, que sim, tu com está certeza. propondo, assim. Mas eu acho que o Me Chame Pelo Seu Nome tem o tema da homossexualidade e, de maneira geral, ele é abordado de maneira muito leve. É um amor de verão. E não tem o problema de tu ser homossexual no mundo, né? Não. É muito en passant isso, assim. Na verdade, isso... É muito o filme é muito tolerante, assim, é para um público já bem resolvido com isso, assim, né? Sim, é verdade. Ah. É verdade. E aí, a gente decide pelo Me Chame Pelo Seu Nome ou pelo Cara, eu Zama? acho que tem 3 votos a 1, né? Não. Não? Eu tô pelo... Me chame pelo seu nome. Eu tô pelo Me Chame Pelo Seu Nome também. Sim. Tá, mas tem. Então, assim, mas pra mim é o seguinte, o É só Zama é um essa- filme um pouquinho mais arrogante que o Me Chame Pelo Seu Nome. E eu acho o Me Chame Pelo Seu Nome... Não sei, me interessa, cara, o filme, assim. Tudo bem, é o cedo. Pode ser o quinto Me Chame Pelo Seu Nome. Eu acho que o Zama Eu acho que a promete nossa- mais do que ele acho- entrega. E eu acho que a o argumentação Me Chame do Pelo Seu Zama Nome não ganhou, me mas tudo promete bem. nada, assim. E alguma coisa... É uma questão de expectativa, então. eu acho que é uma questão de expectativa. eu acho que o voto da Clarice deveria fazer o Zama entrar, mas Fazer tudo bem. balançar. Pode ser? Assim, o Zama... E o Felipe, que eventualmente- chegou, também votou no Zama. Eventualmente o Zama me Ah. cria uma aversão. Ele não é um filme atraente, é um filme meio difícil mesmo É um de filme lidar. pesado, assim. Já o Me Chame Pelo Seu Nome, no final do filme, ele me pega, assim, de um jeito... Ele fez valer o trabalho que ele estava fazendo. Apesar de ser essa coisa meio inocente e não tão arriscada, ele é um filme que está me dizendo mais sobre... não sei. Mais sobre experiência Não, beleza, humana. vamos botar o Me Chame Pelo Seu Nome em quinto, vamos seguir adiante. A gente tem, então... Trama Fantasma, Amante por um Dia, Câmera de Claire, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Você Nunca Esteve Realmente Aqui teve só 2 votos. Não foi? O meu, O seu e o meu. Não, Sério? o Luciano botou em você primeiro. colocou em primeiro ali. Ah, o Luciano colocou em primeiro. Então... Fica mais difícil O meu era o decidir 4. isso. O meu era o 5º. Seria o meu sexto. Então acho que é um bom quarto lugar. É possível. Existe algum Você quer outro... acabar, assim. Existe algum outro competidor? Trama Fantasma poderia ficar em Trama quarto. Fantasma. Trama Fantasma. Vocês acham... Qual que vocês preferem? Trama Fantasma ou Você Nunca Esteve Realmente Aqui? Trama Fantasma não tava na minha lista. Tava na minha em terceiro. Trama Fantasma, pra mim, é um filme melhor. Sério? Sim. Por quê? Ele constrói o personagem principal de uma maneira muito mais interessante e a interação dele com o personagem da Ana, principalmente ali no final, tipo, Sim, eu cria acho que... uma relação amorosa quase masoquista, quase de dominação que Sim, é isso que o filme constrói. com me certeza. tornou, mas tipo, me pegou de expectativa forte, assim, porque não, pra mim era um filme sobre moda, sobre não ter É essa mais ideia uma de ter vez um uma questão de expectativa. personagem. Tu acha que é um filme sobre uma coisa e ele acaba sendo sobre Sim. outra. Né? Não, mas eu acho que o Isso. Trama Fantasma, acho que isso da relação entre as personagens, assim, e a atuação dos atores é muito bom mesmo, e não só a atuação deles, como o modo como a câmera consegue acompanhar isso, assim, parece que tem uma Isso. intimidade entre o modo como se filma e o modo como se atua, assim, eu acho o filme legal mesmo. Mas me parece que você nunca esteve realmente aqui. Não sei, é um outro exercício de estilo mais arriscado, assim. Acho que o filme... Agora o risco vale. Sim, eu acho que Não Me Chame Pelo Seu Nome é mais arriscado que o Zama. Mas Você Nunca Esteve Realmente Aqui, eu acho que... Enfim, eu acho que o filme se completa melhor, assim, que o Trama Fantasma. Eu acho um filme com mais personalidade que o Trama Fantasma. É um filme que cada plano tu vê que tem o olhar de um diretor ali que tá pensando como que eu vou encadear essa história. E Trama faz isso de uma Fantasma. maneira super econômica
e super potente ao mesmo tempo, porque cada plano parece estar valendo muito a pena ali, assim. Sim. E o Trama Fantasma é um filme mais espalhado. Sim, por mais que eu acho que a câmera esteja em sintonia com a atuação, assim, eu acho que no Trama Fantasma é mais a dramaturgia Sim. do que o filme da Lynn Ramsey, que é mais o olhar. É mais o olhar e o filme inteiro como um ritmo e olhar. Sim, Enfim, mas eu é acho mais justamente interessante, o assim, que me acho. agrada no Trama Fantasma, é a dramaturgia, é o Sim. embate dos dois, tipo, encarando no final um ou outro, sabendo que um tá envenenando o outro Sim. e criando essa relação amorosa completamente ambígua e estranha. No Toma Lá da Cá das coisas, o Lucian cedeu por um filme e eu cedo pelo Trama Fantasma. Eu acho que o Trama Fantasma, sim, é um ótimo quarto lugar. Eu acho que Você Nunca Esteve Realmente Aqui pode Quase ficar caiu acima. igual eu, hein? Pode ficar em qual? Pode ficar em terceiro lugar, Terceiro, né, em relação ao Trama Fantasma. Pode ser. Então como é que tá? Tá em quinto qual? Me chame Trama pelo Fantasma. seu nome. Me Chama chame pelo pelo seu seu nome. nome, em quarto. A Trama Fantasma. E em terceiro, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Ah, mas a Trama Fantasma ficou em quarto, então. Isso. Óbvio. Tu quer que A gente estava ganhe, discutindo Tá. entre os dois, né? Amante por um Dia, Câmara de Claire. Hong Sang-soo e Felipe Garrel. Cara, assim, Essa é a discussão pesada. pra mim, Felipe Garrel estaria em segundo e terceiro, Amante por um Dia e A Sombra de uma Mulher. Acho que ele não deve concorrer com a Trama Fantasma, assim. Ele não tá concorrendo com a Trama Fantasma. Não tá mais. Não tá? Mas Nunca não deveria esteve. desde o início. Sim, Nunca mas essa é a tua esteve. opinião e 3 pessoas É, decidiram de uma maneira Sim, diferente. tudo bem. Só tô falando a minha opinião. É, Beleza. sim. Tá. Pra mim, primeiro fica a Câmara de Claire e segundo Amante por um Dia, que já era a minha lista. Aham. Eu prefiro o Amante por um Dia. Amante Fantasma. Amante Fantasma. Eu acho que é o Amante Fantasma. Amante Eu Fantasma prefiro seja tomar filme. cerveja, né? Eu prefiro Amante por um Dia também. Eu também. Foi meu primeiro lugar. Uhum. Eu acho Mas que o ele- filme do Hang Sang-soo é mais um filme de ocasião. Hum. E que ele fez filmes muito melhores do que esse. Parece ser mais um filme dispositivo, um filme arriscado em termos mais de contingência do que de forma, digamos. Sim. E o Amante por um Dia? O Amante por um Dia, eu acho que entra mais ou menos no fluxo do Felipe Garrel, de tá falando da mesma coisa sem estar falando dela ao mesmo Sim. tempo. E Mas eu é não sei extrema- se eu tô enganado, talvez o Victor possa dizer. O Amante por um Dia vem logo em seguida A Sombra de uma Mulher? É isso? Acho que sim. Pois é. Não, eu acho o filme bem mais resolvido Sim. que o A Sombra Que de uma Sombra de Mulher, assim. Eu prefiro a Câmara de Claire, mas concordo contigo, assim, acho que o Garrel dilapida um pouco, assim, Sim. a coisa Sim. no Amante por um Dia. A Amante por um Dia tem momentos muito fortes, assim, a tentativa de suicídio dela, tipo, o final em que o pai descobre que está sendo traído e fica desesperado. Sim, é Tem muito foda o momentos fim do muito filme, né? Que, assim, bons. o filme começa com a separação dela e o Aham. filme termina com a reunião dela. Sim. E é uma reunião completamente agridoce. a Sim. gente- E a eu- reunião dela significa a separação do pai, né? Uhum. E eu lembro de ficar muito nisso na cabeça na hora da gravação do filme, de ela volta com o Mateu no fim do então, filme, né? pois é. Mas é que ela volta, assim, desconfiada. Vocês abriram os olhos de que não é um final feliz também, de fato, assim. Tudo bem. A gente definiu, então. Então tá definido. Quinto lugar. Me Chame Pelo Seu Nome. Em quarto lugar, Trama Fantasma. Em terceiro lugar, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Em segundo lugar, A Câmara de A Claire. Câmara de Claire. Em primeiro lugar, Amante por um Dia. Pior filme, The Post. The Post. Indicações pra assistir. Porra, volta lá e eu ouvi tudo que o André teve pra 50 falar. filmes. Isso finaliza o nosso ano de 2018. 2019 a gente vai fazer mais filmes, mais programas, mais coisas chatas pra assistir. Foi difícil hoje, né? Esse Só foi- assim, eu acho que só pra gente registrar, talvez no próximo episódio a gente faça sobre o filme do Gus Van Sant, que tá no cinema. Sim, próximo Que vai, filme a vai gente ser o primeiro fazer. filme do ano, daí, né? Uhum. E a gente tá encerrando esse ano. Tá encerrando esse ano, não tem
muita coisa pra fazer. Tem no Netflix aquele Roma, tem esse... Tem o filme do Koreeda, o tem Shoplifters. Coreeda, Shoplifters. Tem o Burning coreano. Tem o Burning Burning coreano. Tem coreano. alguns filmes que rodaram os festivais e que não chegaram Sim. aqui ainda e que talvez a gente faça em 2019. E começo de ano sempre tem esse grande demanda de lançamento de filmes concorrendo a Oscar, essas coisas que talvez a gente pegue alguns deles. Essas Alguns deles que a coisas. gente mencionou tão dentro disso. Mas obrigado por nos ouvir ao longo de todo 2018. Obrigado por... Deixem suas listas Ao também, longo quem de quiser. Uma né? hora. É. Uma hora. Tu vai Coloque- conseguir cortá-lo, senhor? Vai ser difícil. Mas se você está ouvindo, você tem sugestões, ideias de filmes, você discorda completamente da gente. Obrigado por ouvir e interagir. E nós nos vemos no próximo programa. E esse foi mais um episódio do A Conversação.